Então, primeiro, sob a ótica cristã, como um cristão deve olhar a revelação de Deus, Antigo e Novo Testamento? Como nós devemos observar a revelação de Deus? Com continuidade ou descontinuidade? E aí vocês anotam as perguntas de vocês, caso vocês as tenham, e aí no finalzinho a gente faz. Deixa eu ler uma citação de um autor aqui. A primeira pergunta na interpretação da Escritura que um cristão, após reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, faz é como relacionar as Escrituras hebraicas, ou seja, o Antigo Testamento, com o Novo Testamento. Muitas divisões entre igrejas cristãs surgem das diferentes maneiras de compreender esse relacionamento. Isso quer dizer que nós não estamos diante de um tema irrelevante, embora não seja um tema tão fácil de abordar. Contudo, abordamos esse tema, não para buscarmos divisão, porque nós vamos expor aqui algumas vezes alguns pensamentos diferentes do pensamento reformado, por exemplo. Como é que as igrejas reformadas ou a teologia reformada observa a relação do Antigo e do Novo Testamento? E como outros sistemas de interpretação entendem a relação do Antigo e do Novo Testamento? E quais as consequências disso? Embora nós estudemos isso, nós o fazemos não para deixar de forma muito nítida a nossa divisão com esses sistemas, mas para fortalecer a nossa convicção, a nossa identidade confessional. Nós somos uma igreja confessional e nós precisamos solidificarmos a nossa identidade confessional. E ou nós observamos uma certa unidade na revelação de Deus, ou nós observamos uma certa descontinuidade nessa revelação. Então nós vamos estudar sobre isso. E aí, entendo, é natural, ao nos depararmos com as Sagradas Escrituras, nós observarmos dinâmicas diferentes na relação de Deus com o seu povo na Antiga e Nova Aliança. É por isso que nasceram muitas máximas erradas. O Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei. O Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas por obedecerem às leis, por fazerem os sacrifícios. No Novo Testamento, não, é pura graça. Então, entenda, por mais que nós não cheguemos a esse esboço aqui, não entendamos que essa é uma discussão de continuidade, descontinuidade na revelação de Deus, na forma como nós interpretamos, o senso comum já fala sobre isso. O senso comum entende isso. É por isso que existem tantas pessoas que não gostam de ler o Antigo Testamento, mas gostam de ler o Novo Testamento. Que têm dificuldade de entender as passagens do Antigo Testamento e não têm dificuldades para entender do Novo Testamento. Parece que as passagens do Antigo Testamento são mais aplicáveis a nós. E a do Antigo Testamento, a do Novo Testamento, são menos aplicáveis, né? Do Antigo Testamento menos, do Novo Testamento mais. Então, por mais que nós não abordemos com esse nome, com essa nomenclatura, continuidade e descontinuidade, o fato é que, no senso comum, nós fazemos isso. Nós observamos o Antigo Testamento de uma forma e nós observamos o Novo Testamento de outra forma. Então, diante dessa percepção, o questionamento seria esse: como o Antigo Testamento e as suas leis se aplicam a mim como cristão? Se eu faço parte da igreja, nasci em Cristo Jesus, estou na nova aliança, o Antigo Testamento fala de leis relacionadas a Israel antes de Cristo, em outra realidade, como o Antigo Testamento se aplica a mim? Como as suas leis se aplicam a mim? E para isso, é importante perceber que toda discussão gira em torno de como nós conceituamos a revelação divina. Deus revelou a sua vontade em dois estágios diferentes, um sobreposto sobre o outro. A forma como nós respondemos a essas questões mostra como deve ser a nossa relação para com toda a Sagrada Escritura. Então, como nós conceituamos unidade, harmonia e progresso
na revelação de Deus. Como a unidade, harmonia e progresso se relacionam com a revelação de Deus. Então, nós vamos observar os dois temas, continuidade e descontinuidade. Primeiro, aqueles que enxergam uma descontinuidade na revelação de Deus. Ou seja, existe o Antigo Testamento, aí nós vemos o fim da revelação do Antigo Testamento. E aí surge o Novo Testamento. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há muita descontinuidade em relação um para o outro. Ou seja, quando nós passamos para o Novo Testamento, muitas realidades do Antigo Testamento são descontinuadas. Não se aplicam ao Novo Testamento. Existem muitos sistemas e igrejas que são doutrinadas com essa mentalidade, com essa teologia. Isso impacta drasticamente a nossa vida prática. Por exemplo, em todos os aspectos. Seja fazer imagem do Senhor Jesus Cristo, fazer imagem do Espírito Santo, fazer imagem de Deus em revistas, livros, seja pronunciar o nome de Deus em vão, seja observar o dia do Senhor como um dia santo. Isso impacta de várias formas. Então vamos lá. Os sistemas mais conhecidos dessa linha de descontinuidade, que entende que a relação do Antigo e do Novo Testamento há muita descontinuidade, são dispensacionalismo, teologia da nova aliança e o aliancismo progressivo. Esse aliancismo progressivo é mais recente. Nós temos visto surgindo agora. Esse sistema de descontinuidade, irmãos, é uma forma de ler as Sagradas Escrituras com escalas e alguns níveis de sobreposição. Existem escalas na revelação de Deus. E aí, com essas escalas, há sobreposições. E eu vou descrever o que isso significa. Quando nós vemos escalas e sobreposições, significa dizer que aquilo que veio posterior está superior àquilo que veio inferior, descontinuando aquilo que vem anteriormente. E aí vocês já entendem a dificuldade de aplicar as leis do Antigo Testamento ao Novo. Porque o que veio depois descontinuou o que veio antes. E se descontinuou, não se aplica para nós. Então vamos lá. Em síntese, esses sistemas, eles compreendem que... Entenda, por isso que é importante entender como nós conceituamos, porque também eles falam de progresso da revelação. Só que o progresso da revelação deles é diferente. A forma como eles colocam o significado, conceituam isso, é diferente. Então, por exemplo, esses sistemas, eles falam sobre a aliança, mas eles conceituam de uma forma diferente. Eles falam sobre o progresso da revelação, mas eles conceituam de uma forma diferente. Então, o que é progresso da revelação para eles, né? Eles compreendem que o progresso da revelação consiste em entender que a revelação posterior se sobrepõe à revelação antecedente. Não amplia. Vocês entenderam? Então, aquela revelação que veio depois, ela se sobrepõe à revelação que veio anteriormente. Ela não amplia a revelação que veio anteriormente, que essa é a grande diferença da interpretação reformada para os outros tipos de revelação. Essa é a grande diferença. Há uma ampliação e não simplesmente uma sobreposição descontinuando. Essa é a forma. Então, existe um progresso na revelação, óbvio, claro que existe, eles entendem assim também, só que eles entendem de tal forma que aquela revelação que veio posteriormente se sobrepõe à revelação que veio anteriormente. De tal forma que, como uma escada, e essas ilustrações eu peguei de teólogos dessa linha mesmo, de tal forma que, como uma escada, edifica para atingir o objetivo pretendido. Por isso, eles também usam o termo revelação cumulativa, substituindo os antecedentes que não foram apoiados pela revelação posterior. Isso aqui é importante, irmãos, parece difícil, mas é importante. Então, aquela revelação que veio posteriormente, se ela não apoia repetindo a revelação que veio anteriormente, então significa dizer que não tem validade. Certo? Porque não há apoio na revelação posterior. Então não tem validade.
No dispensacionalismo, mesmo na última versão, que é o progressivo, contudo, esse critério ele não se aplica à nação de Israel. Seria interessante essa sobreposição. Por quê? Porque, logicamente, se aquilo que veio depois se sobrepõe ao que veio antes, quem veio depois nessa relação? A igreja ou Israel? A igreja. Então, a igreja deveria se sobrepor a Israel. Só que eles não fazem essa aplicação. Nessa relação de sobreposição, Israel não se enquadra. Porque Israel não é uma antítese do que é a igreja. A igreja não é uma antítese de Israel, né? Então, no dispensacionalismo, contudo, esse critério não se aplica à nação de Israel. Por que não se aplica? Devido ao seu caráter distinto no plano de Deus. Ou seja, Israel e igreja são distintos quanto à origem, propósito e dinastia. Logo, a igreja não pode substituir ou se sobrepor a Israel no progresso da revelação. Eles afirmam que na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, a lei de Cristo, ela suplantou todo o código legal da antiga aliança. Nós vemos no Antigo Testamento. Dessa forma, apenas o que foi reafirmado na Nova Aliança permanece. Isso, naturalmente, se aplica ao quê? Ao quarto mandamento, por exemplo. Então, eles afirmam que o quê? É o seguinte: todos os 9 mandamentos nós observamos no Novo Testamento. Existe uma reafirmação dos 9 mandamentos no Novo Testamento. Só que um dos mandamentos nós não vemos reafirmado no Novo Testamento, que é o quarto mandamento, que é o dia do descanso. Logo, se não há essa reafirmação, então esse mandamento não é válido para a igreja. Esse é o sistema de descontinuidade. Agora, continuidade. Nesse sistema nós vemos a teologia reformada. É conhecida por pactualismo, é conhecida por aliancismo, é conhecida por federalismo. Essa é uma forma de ler as Sagradas Escrituras sem escalas nem sobreposições. É uma forma continuada de ler as Sagradas Escrituras, ampliando o seu significado, a sua intenção. Em síntese, o que significa isso? Sistemas de continuidade compreendem que o progresso da revelação consiste no desvendar progressivo da vontade de Deus, usando tipos e sombras para revelar o ideal eterno de Deus. Então, como é que nós entendemos? O ideal eterno de Deus sempre esteve na mente de Deus, na eternidade. Para revelar essa vontade nas Sagradas Escrituras, ele foi como que ampliando essa vontade até chegar no Novo Testamento. Então, o que vem depois não se sobrepõe o que vem anteriormente, amplia. Certo? Então, o que vem anteriormente serve de base para o que vem depois, para ampliar o seu significado. Por isso, a revelação posterior não se sobrepõe, mas amplia o que veio anteriormente. Dessa forma, o ideal de Deus é revelado gradativamente, culminando naquilo que ele sempre intencionou desde a eternidade. E é por isso que não tem escalas, porque ele sempre teve a intenção daquilo. Ele sempre intencionou aquilo. Ele não colocou escalas nessa revelação. Então, por exemplo, como é que isso se aplica à igreja? A igreja sempre esteve na intenção de Deus na eternidade. Ele apenas revelou de forma diferente até chegar ao seu máximo, ao seu auge na nova aliança em Cristo Jesus, o que seria a igreja. Que seria o quê? O ser povo de Deus. Nós vamos ver isso no próximo. Então isso quer dizer que a nova aliança no Novo Testamento é revelação plena da vontade de Deus. Nós não temos... Isso se aplica a tudo. Né? Quando nós entendemos que a revelação plena da vontade de Deus, nós entendemos, por exemplo, que não há mais revelações à parte das Sagradas Escrituras para hoje. E aqui cai por terra, por exemplo, a ideia de dons revelacionais que muitas igrejas pentecostais, ou as igrejas pentecostais, levantam, né? De novas revelações. Porque nós entendemos que o Novo Testamento é o auge
é a completude da revelação plena da vontade de Deus para a humanidade. O que Deus tinha para revelar à humanidade, ele revelou aqui, encerrado nas Sagradas Escrituras. Isso foi desvendado gradativamente durante a Antiga Aliança. Durante a Antiga Aliança, nós vemos esse progresso revelacional. Isso se aplica tanto ao seu povo, ao povo de Deus, quanto à lei de Deus, até chegarmos em Cristo, porque em Cristo nós temos a essência do ideal de Deus. Como é que isso se aplica ao cumprimento da lei de Deus? Como é que nós chegamos em Cristo no cumprimento da lei de Deus? Como é que nós chegamos a ser povo de Deus em Cristo Jesus? Quando nós observamos a lei de Deus, nós vemos a perfeição de Deus. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. É impossível desvincular a lei de Deus do ser de Deus. A lei de Deus faz parte do seu ser. E assim como ele é eterno, a lei dele é eterna. A lei de Deus não está presa ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. A lei de Deus está intrinsecamente ligada ao próprio caráter e o ser de Deus, que são eternos. Então a lei de Deus antecede os testamentos como nós os temos. Então, por isso que a lei de Deus exibe a perfeição da sua vontade, que é revelado para nós em Cristo Jesus, que é perfeito. Obedecer à lei de Deus significa ser encontrado em Cristo Jesus, que é aquele que é perfeito, que obedeceu. Ser povo de Deus significa ser parecido com Cristo. Não significa tão somente ser Israel ou tão somente ser igreja. Significa estar no descendente, estar em Cristo Jesus. Porque é ele o responsável por gerar, então, essa descendência piedosa, que é Cristo Jesus. Dessa forma, a lei de Deus consiste no estabelecimento do ideal divino que nem Adão, nem sua posteridade caída conseguiram cumprir. Apenas Cristo Jesus. Segundo nós cremos, então, observando essa continuidade, nós devemos observar a revelação divina sobre o pressuposto da continuidade, sem escalas ou sobreposições. Ou seja, compreendendo que o que nos foi revelado, incluindo a lei de Deus, está intrinsecamente ligado ao ser de Deus. Dessa forma, é eterno. Então, como é que nós lemos toda a revelação? Nós lemos assim: na criação, o ideal eterno de Deus é revelado na lei moral. A lei moral é a impressão digital colocada por Deus na criação. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 1 e capítulo 2. Fala desse conhecimento de Deus inato na criação. O Senhor Deus fez isso quando ele soprou no homem o fôlego de vida e o fez alma vivente, o ser desejante para ele, dando ao homem os atributos necessários para que o homem correspondesse à vontade de Deus e tivesse graça nisso, se agradasse nisso. Aqui nós já encontramos o descanso de Deus. O quarto mandamento, como nós vimos lá no Sinai, ele antecede ao código sinaítico. Ele antecede aos 10 mandamentos. Ele é observado na própria criação, quando no 7º dia Deus descansou. E ele descansou não porque ele cansa, mas para o seu descanso servir de imperativo para a sua própria criação, que também deveria imitá-lo e deveria descansar. Depois da queda, então, o ideal de Deus ele foi corrompido. Ele foi entulhado no coração do homem. Então, depois da queda, esse ideal é buscado, inicialmente apontando para aquele que conquistaria o seu ideal. Gênesis 3,15, que é o descendente da mulher. Para isso, leis positivas são oferecidas, leis positivas são leis verbalizadas, como nós vemos, por exemplo, nos 10 mandamentos. Isso é feito por quê? Para decodificar a lei moral de Deus entulhada no coração do homem. Aquilo que Deus colocou no coração do homem como lei moral, como sendo os meios através dos quais o homem corresponderia à sua vontade, depois do pecado foi completamente embaralhado.
O homem não se alegra mais somente em Deus. O homem não tem mais desejo somente por Deus. O homem não busca fazer mais somente a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Então, tudo isso foi entulhado. Então, as leis positivas, as leis que foram proferidas, eles servem como decodificação daquilo que o Senhor colocou no homem interiormente. Na nova aliança, Deus providencia aquele que faria o que Adão falhou em fazer, para cumprir perfeitamente sua lei, que é a sua vontade. E dessa forma gerar uma descendência piedosa para ele. Lembra lá, Adão recebeu essa incumbência. Sede fecundos, multiplicai. A responsabilidade de Adão no Éden, pré-queda, era, junto com Eva, gerar uma descendência piedosa para Deus. Falhou em fazer isso Adão. Deus promete um descendente que faria isso, promete a Eva. E Jesus Cristo faz isso. Todos aqueles que são nascidos em Cristo Jesus são feitos filhos por meio de Cristo, adotados na família da fé e tidos como a descendência piedosa que Deus sempre intencionou que teria. Na consumação, quando os eleitos forem como Cristo é, perfeito, sem mácula ou ruga, não haverá mais concorrentes ao coração. E esse sempre foi o foco da busca nessa relação de Deus com o homem. Ter o coração devotado integralmente a Deus. É por isso que no Sermão do Monte o Senhor Jesus é tão contundente no capítulo 6, quando ele fala dessa concorrência ao coração, dessa duplicidade do coração. Por isso que ele diz que não pode ter dois senhores, porque nós nos devotaremos a um e desprezaremos ao outro naturalmente. Ninguém pode ter dois senhores. E quando o Senhor Jesus fala isso, ele está justamente descrevendo esse ideal do Senhor. Porque aquele que tem o coração colocado por Deus, aquele que tem as leis impressas em suas mentes e seus corações, esses amarão a Deus e terão o coração completamente devotados ao Senhor. Não há concorrência, assim como Deus intencionou que fizesse. Liga isso à criação. A criação, a consumação, ela retorna para o ideal na criação. Então, quando Deus fez o homem e soprou nele o fôlego de vida, Deus o fez desejoso por ele mesmo, por Deus. O coração do homem era completamente devoto ao Senhor. Então veio a queda. O homem ambicionou algo que Deus não disse que era bom. E aí criou-se concorrentes no coração. A consumação vai estabelecer o ideal de Deus, mas de uma forma melhor, porque não haverá mais possibilidade de queda, não haverá mais possibilidade de concorrência. O homem será definitivamente, para sempre, totalmente de Deus, sem qualquer possibilidade de concorrência ou queda. Será impossível pecar. Então, quando nós lemos adequadamente a criação, nós sabemos ler adequadamente a consumação. Então, existe um ideal, esse ideal é percorrido até a consumação, quando ele é estabelecido. Ou seja, aquilo que foi pretendido no princípio não foi frustrado. Será plenamente estabelecido. Ao longo da revelação divina, nós observamos progressivamente a vontade de Deus sendo desvendada para alcançar o seu ideal pretendido. Ok, eu sintetizei aqui as perspectivas diferentes da forma como nós lemos as Sagradas Escrituras e como isso afeta a forma como nós nos relacionamos com ela. Talvez algumas pessoas sequer fazem essas considerações, mas isso impacta púlpitos, seminários, redes sociais e até o nosso senso comum de qual deve ser a nossa relação. Quando nós entendemos, irmãos, adequadamente, quando entendemos adequadamente essa leitura, isso é importante por quê?
Porque nós percebemos como é imperativo obedecer à lei de Deus. Se a lei de Deus representa o ideal de Deus, está ligada à perfeição do seu próprio ser, que é eterno, julgar que é difícil obedecer, observar, não é uma desculpa para não observar. Aplica isso ao segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Como é que você assiste filme com a imagem de Jesus Cristo? Como é que você ensina ao seu filho que é possível conter Jesus Cristo num desenhozinho, numa revistinha? Como é que depois você vai ensinar os 10 mandamentos a ele, se ele acabou de ver Jesus Cristo e o Espírito Santo numa pombinha, numa revistinha? Não dá. É difícil, não é? Principalmente quando nós vemos uma onda de The Chosen. Não é? Irmãos, a gente precisa perceber a sagacidade, irmãos. A gente precisa perceber a sagacidade desse mundo em nos distanciar da lei de Deus. A gente precisa perceber isso. Aclamações, popularidade, mediatismo, viralização, sabe? A gente precisa perceber isso. A grande dificuldade é que quando a gente julga que é difícil, a gente busca pessoas que vão cooperar com o nosso entendimento. E é por isso que nós estamos estudando isso. Por que eles pensam assim? Por que eles pensam assim? Por causa dessa observação da relação do Antigo para o Novo Testamento. É por isso que eles fazem essa leitura tão aberta. O Antigo Testamento ele foi direcionado mais especificamente para Israel. Cristo trouxe outra realidade, com outro código legal. E é por isso que nós vamos estudar. Aí é assim? Então pronto. Então vamos colocar um contra o outro. A lei de Cristo e a lei de Deus. Para ver qual é que tem mais peso. Não, a igreja agora está sob a lei de Cristo. Ok. Então o pai vai brigar com o filho agora? E a lei de Deus, então? Como é que fica? Então, observa que essa descontinuidade, ela acaba com a unidade, irmãos. É como se Jesus Cristo não viesse estabelecer a vontade do Pai, mas ele viesse anular a vontade do Pai, mas estabelecer a sua própria vontade, que é diferente da vontade do Pai. Aí é a lei de Cristo. Não faz sentido, irmãos. Então, assim, para gente que tem uma mentalidade mais continuada da revelação, isso parece muito estranho. Mas é dessa forma que eles pensam. Existe uma teologia por trás disso. Existe um estudo por trás disso. Então, por exemplo, embora nós defendamos também o progresso da revelação, eles também defendem, só que de uma forma diferente. Por isso que eles chegam a essas mesmas conclusões. Por isso que eles dizem, todo dia é dia do Senhor. E nenhum dia é. Se todo dia é dia do Senhor, nenhum é. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Não é não? É isso. Então, isso impacta drasticamente a forma como nós nos relacionamos com as Sagradas Escrituras. É por isso que eu estou fazendo referência diversas vezes que a lei de Deus está ligada ao ser de Deus, que é a expressão da perfeição de Deus, que está ligada ao caráter de Deus, que é eterno. Como é que você foge disso? Não tem como fugir disso, tem? Não tem como fugir. Não tem como fugir disso. De tal forma que o Senhor Jesus veio estabelecer a vontade de Deus. E quando nós formos falar da circuncisão e batismo, nós vamos perceber isso. Porque nós vamos ver que o Senhor Jesus vai garantir que a vontade de Deus será observada entre aqueles que estão pactuados com Ele. Como que Ele vai garantir? Dando um novo coração. Ou novamente colocando o Espírito. Então, na nova aliança, o Senhor, ele concede o que Ele exige. Ele exige um coração dele. O que é que Ele faz? Ele dá um coração. Ele existe uma mente completamente direcionada a Ele. O que é que Ele dá? Ele imprime a lei na mente.